Oi, galerinha, tudo bem? Sou a Prof. Vânia, prof da turma 45, e tô aqui hoje para conversar um pouquinho com você sobre a história de Caxias do Sul. Vamos lá? Quando a gente observa o nosso município hoje, a gente vê que é um município muito bem desenvolvido. Muitas casas, prédios, indústrias, comércio, um povo trabalhador. Mas vocês já se perguntaram como foi no começo? Quem foram os primeiros habitantes daqui? Como eles fizeram? Pois bem, vamos lá. Por volta de 1875, os imigrantes italianos começaram a chegar no Brasil e se espalharam por várias regiões, inclusive a nossa. O grupo que chegou aqui não encontrou nada do que havia ouvido lá na Itália. Teve que trabalhar muito para construir a cidade para chegar no resultado que tem hoje. Mas quando eles chegaram aqui, eles não eram os primeiros. Quando eles chegaram aqui, já existiam pessoas que viviam e usufruíam dos recursos naturais da nossa região. Essas pessoas eram os índios. Esses índios eram índios caigangues, de um grupo chamado G. Eles caçavam, pescavam, usufruíam dos frutos, sementes e raízes que encontravam na natureza, usavam folhas de erva mate para fazer chá, dando origem assim ao chimarrão que a gente tem hoje. Tinham muito interesse pelo pinhão, que encontravam em grande quantidade por aqui. Eles também eram famílias seminômades. Isso quer dizer que eles circulavam pela região e em algumas situações eles estabeleciam um lugar, uma morada. Um dos pontos mais estudados de onde se encontravam esses índios, hoje se localizam nas quadras aonde fica o Colégio São Carlos e a Praça da Bandeira, se estendendo até a estação férrea. E esse local recebeu o nome de Campo dos Bugres. Bugres em virtude dos índios. Os índios que viviam aqui eram chamados de bugres. A palavra bugre tem origem francesa e ela se refere a homens rudes, homens selvagens. Por isso que os índios eram conhecidos e denominados assim. E assim também foi como o nosso município foi chamado. Foi o primeiro nome que ele recebeu, Campo dos Bugres. A partir do século XIX, o governo começou a se interessar pela vinda de imigrantes europeus para cá, para que eles pudessem colonizar estas terras. Para isso, foi necessário remover os índios daqui. Alguns índios não aceitaram, ficaram espalhados pela região. Outros foram capturados e levados à força para aldeamentos no norte do estado. E na época, quem fazia esse trabalho era o bugreiro. Ele era o responsável pela caça desses índios que não aceitavam o que o governo estava impondo. Numa região próxima daqui, nos campos de cima da serra, por volta de 1729, existiam muitos caminhos feitos por esses índios e também aprimorados por portugueses que passavam pela região vindos do litoral. Esses portugueses passavam por aqui e eles exploravam esse gado selvagem que existia solto por estes campos. E aos poucos esses portugueses foram ocupando a região e formando fazendas com terras que eram doadas pelo governo imperial. As fazendas, elas tinham rebanhos de vacas, bois, mulas, porcos e também cavalos. Nessa época, se fazia necessário criar tropas para deslocar por esses espaços, por muitos quilômetros, para que acontecesse o comércio, um comércio de troca de mercadorias. E para que essas tropas pudessem se deslocar, surgiram os tropeiros.
O tropeiro quer dizer condutor. Os tropeiros eram aqueles que conduziam as tropas por estas estradas abertas pelos índios e pelos portugueses também, abertas por eles, aprimoradas por eles, era por onde eles percorriam, fazendo com que acontecesse essas trocas de mercadorias, esse comércio. E junto com os tropeiros surgiram também os cargueiros. Os cargueiros, eles eram responsáveis por arrumar as cargas, arrumar as mercadorias nos animais, para que as tropas pudessem se deslocar. Os cargueiros arrumavam as mercadorias nos animais utilizando cangalhas. Cangalhas eram armações de madeira ou de ferro que seguravam essa carga, metade de cada lado, para que eles pudessem fazer, então, estas longas viagens, para que isso pudesse acontecer. E eles utilizavam para essa função as mulas, que auxiliavam no transporte, porque elas se adaptavam muito bem a esses caminhos da serra, porque eram caminhos estreitos e com muitas pedras. Os tropeiros e os cargueiros, eles foram responsáveis por todo esse relacionamento entre essas culturas. Em virtude de todos esses deslocamentos que eles faziam, surgiram os locais de paragem, surgiram os pequenos vilarejos e se deu também todo esse comércio de trocas de mercadorias que acontecia naquela época. Os tropeiros também deixaram influências culturais que são lembradas até hoje pelos CTGs, com as danças, com os rodeios, as cavalgadas, as festas de tradição portuguesa, como a do Divino Espírito Santo, também ao tomar o chimarrão, preparar o arroz de carreteiro, assar a carne e o pinhão na brasa, e também ao secar a carne no sol. Gostaram? Era isso, então. Um grande abraço, até a próxima!